meus queridos, graça e paz. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que todo mundo esteja tranquilo, feliz, alegre e vivendo na presença do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui de novo, para nós repartirmos um pouco mais da palavra. Eu espero assim que você e a sua família estejam gozando de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de sucesso, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu queria meditar um pouquinho com você numa palavra que tem batido muito forte no meu coração. Segunda-feira passada nós estávamos comemorando o aniversário do meu pai, 84 anos, seu Gottlieb, hein? Que bênção! O pastor José Roberto, ele disse assim: por que é que Deus permitiu que a igreja ficasse em sua casa? Isso me chamou a atenção. Por que é que nós estamos confinados, gente? Essa palavra, ela começou a mexer comigo de uma forma muito forte. E como se não bastasse isso, na segunda-feira, a Ticiane, ela escreveu para mim um texto e diz assim: tio, eu estava lendo a palavra de Deus em Neemias e eu vi a questão da reconstrução dos muros, cada um em frente à sua casa. E aquela palavra, ela veio com uma bomba no meu coração, porque ela veio se unindo com a palavra do pastor José Roberto. Na terça-feira a Tice tem essa outra palavra. Então eu entendi que eu precisava meditar um pouco sobre isso e repartir com vocês nesse dia. Então eu quero convidar você para juntos a gente ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler capítulo 24 de Isaías a partir do verso 1. Vamos ler juntos? Olha o que a palavra de Deus diz: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá a usura como ao que paga a usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 10. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, e ninguém já pode entrar. Amém? Vamos orar juntos? Papai, nós exaltamos e bendizemos o nome da tua glória. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Te adoramos, Deus, por causa da tua graça, por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade. Deus, nós exaltamos o nome da tua glória, por causa da tua palavra. Te adoramos porque um dia o Senhor elevou a sua palavra acima do teu próprio nome. Te adoramos porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. A tua palavra transforma, a tua palavra restaura, a tua palavra gera vida, a tua palavra dá vida. Senhor, nós exaltamos o teu nome por causa da tua palavra, e é diante dessa palavra linda que nós nos prostramos agora e pedimos revelação, discernimento. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos contemplar as profundezas da tua palavra. Desvenda os nossos olhos, Pai. Mostra-nos, revela-nos, instrua-nos, ensina-nos qual é o caminho que devemos seguir. O que é que a tua palavra tem para nós hoje, Senhor? O que é que o Senhor tem reservado para nós hoje, nesse dia? Instrua-nos, Deus. Abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as profundezas da tua palavra. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre confinados. E agora? Ora, nós estamos confinados. Pouco nós podemos sair. As orientações do governo são de que nós não saiamos de casa. É preciso ficar em casa, é preciso se resguardar, é preciso restringir as saídas. Nós estamos fechados, somos compelidos a ficar em casa. Essa é a ordem do governo. O que nós precisamos notar, queridos, é que o governo diz para a população ficar em casa para que o vírus ele não progrida, ele não se dissemine entre a população. Nós precisamos entender que se o governo, por um lado, de maneira natural, ele fala isso, o que é que Deus está querendo nos dizer a nós que somos igreja do Senhor? O que Deus está querendo dizer para nós nesse tempo? Quando Deus não permite, de alguma maneira, que nós saiamos de casa para nos reunir no templo, por exemplo. Por quê? O que é que Deus tem em mente? O que está reservado para nós? E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que Deus não perdeu o controle. Queridos, a palavra de Deus diz no Salmo de número 93, reina o Senhor. Ele revestiu-se de majestade. O Senhor reina. A palavra de Deus diz também no Salmo de número 97, o Senhor reina. Deus está reinando absoluto sobre todas as coisas. Quando João, ele tem a visão do Apocalipse, logo no comecinho, capítulo 4, ele diz assim que ele olhou para o céu e ele viu uma porta aberta. E através dessa porta ele viu um trono. E esse trono, ele não estava desocupado. Esse trono não estava vazio. Havia alguém assentado no trono. E deixa eu lembrar você uma coisa. No Salmo de número 62, o salmista diz assim: uma vez eu ouvi, duas, o poder pertence a Deus. Então quando nós começamos a entender que Deus está no controle, que Deus reina, que Deus tem o tempo nas suas mãos, que Deus tem a cronologia da história nas suas mãos, nós temos que temer a esse Deus, né? Não ter medo, mas temer a esse Deus, reverenciar esse Senhor. Porque, olha só que coisa interessante, a palavra de Deus, ela fala a respeito do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, vai falar que por aquele tempo, o César, ele estabeleceu um decreto que todas as pessoas tinham que ser recenseadas, cada um na sua região. A palavra de Deus diz que José e Maria, eles estavam numa determinada região e eles precisavam descer para Belém,
porque eles eram da casa de Davi. Agora, preste atenção, quando eles chegam lá em Belém, Maria começa a sentir as dores de parto, e Jesus nasce naquele lugar. Ora, precisou um decreto de um homem para que a palavra de Deus se cumprisse. Quem determina a história, quem governa a história, gente, é o Senhor nosso Deus, né? Os homens pensam que são os senhores do saber, que podem todas as coisas. Não, Deus está por detrás de tudo. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. As pessoas se levantam, reinos vêm, reinos vão, mas Deus continua sentado no trono, reinando absoluto sobre todas as coisas. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle está nas mãos do Senhor. Então não se aflija, não fique aflito, não fique desesperado. Deus não perdeu o controle, Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, reinando sobre tudo e sobre todos. O fim da história, gente, vai chegar. E eu não sei se é o coronavírus que vai, de alguma maneira, evidenciar o fim da história. Pode ser, mas também pode não ser. A volta de Jesus, ela está iminente? Claro que está. Ora, se há 2000 anos atrás, Jesus se revelou para João e disse assim: João, eis que presto vem, quanto mais nós que estamos vivendo depois dessa palavra 2000 anos. Então é certo que a volta de Jesus, ela está às portas. Agora, ninguém pode afirmar categoricamente que vai ser amanhã, ou que vai ser esse ano, ou que vai ser nessa década. Nós não sabemos. O mundo pode ter ainda mais 1000 anos, quem sabe? Eu não sei. Agora, o que nós precisamos, meus queridos, dentro da ordem escatológica das coisas, eu e você, nós não precisamos saber de muita coisa. Na realidade, eu e você, nós precisamos só de uma coisa, queridos. Nós precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando. Jesus não voltou na primeira geração, Jesus não voltou na segunda, mas Jesus pode voltar agora. E para quantas pessoas Jesus já voltou? Infelizmente, ontem nós vimos aí, né, o número de pessoas que morreram no Brasil por conta do coronavírus. E um número aproximado aí de 5.000 pessoas. Para essas pessoas, Jesus já voltou. E agora? A eternidade nossa, nós devemos decidir enquanto nós temos vida, gente. Ninguém pode mudar o destino lá depois que morreu. Então, para essas pessoas, Jesus já voltou. Então, eu quero que você hoje atente para isso. Depois que você morrer, não adianta mais nada, porque no lugar onde você está, ali você vai permanecer, seja no céu ou seja no inferno. Decida a sua vida hoje, tema a Deus, volte-se para Ele hoje, viva uma vida na presença dEle hoje, viva para a glória dEle hoje, porque você não sabe, Jesus pode voltar escatologicamente falando hoje, mas Jesus pode voltar particularmente para você hoje, e pode voltar para mim. Eu não sei nem se eu vou terminar essa ministração. O fato é que, diante de todo o quadro que nós estamos vivendo hoje, você precisa entender isso. Deus está reinando sobre todas as coisas. E eu e você, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Tem um monte de gente que está entediada de viver no confinamento. Virou uma coisa ruim, eu quero sair. Há uns dias atrás nós íamos andar lá de alguma maneira pela Carlos Platizek, lá no prolongamento dela, e nós não víamos quase ninguém. Hoje, as pessoas já não aguentam mais ficar em casa, as pessoas estão saindo mesmo, estão caminhando mesmo, muitas pessoas estão saindo de casa. Por quê? Porque o tédio bateu a porta, eu não sei mais o que fazer, não aguento mais, Então, as pessoas,
elas procuram saber o que fazer durante esse período de confinamento. E eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos saber o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Porque se nós não alinharmos a nossa vida durante esse período àquilo que Deus tem para nós vamos perder muito tempo, gente. Nós precisamos remir o tempo. A palavra de Deus diz por 2 vezes: nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos, em outras palavras, aproveitar as oportunidades. Por que que Deus colocou a igreja dentro das casas? Por que que nós estamos confinados dentro de casa? Por que que nós não podemos sair hoje e prestar um culto no templo, todos juntos, como nós costumávamos fazer até 1 mês e meio atrás? Por que que nós estamos em casa? Porque você está em casa. Porque você está em casa hoje assistindo pelo YouTube essa palavra. Meu irmão, nós precisamos entender, nós precisamos ter um discernimento claro daquilo que Deus quer para nós. E enquanto eu pensava e meditava sobre isso, o Senhor Deus começou a trazer à minha mente algumas ocasiões e alguns personagens bíblicos que viveram também em tempos de confinamento. E esse tempo de confinamento, ele pode durar algumas horas ou alguns anos. E eu e você, nós precisamos caminhar pela palavra de Deus e aprender com essas pessoas, com esses homens de Deus, com esses personagens, homens e mulheres piedosos de Deus, o que eles têm a nos ensinar. O que é que eu e você vamos fazer nesse período de confinamento? Então eu quero convidar você agora para juntos nós olharmos na palavra de Deus e nós vemos o exemplo de homens piedosos que passaram por um tempo de confinamento. O que é que eles fizeram durante esse confinamento e qual foi o resultado disso tudo na vida deles? Vem comigo, vamos juntos? Vamos lá? Então a primeira pessoa que eu quero conversar com você hoje é sobre Noé. Se você fizer as contas, aproximadamente Noé ficou dentro de uma arca, confinado, junto com a sua família, com os animais que estavam com ele, cerca de 1 ano e 10 dias. Você já parou para pensar o que é você viver num barco fechado com animais e só a sua família durante 1 ano e 10 dias? Nós estamos vivendo aí mais ou menos em 50 dias, né, de confinamento, e já tem gente, desculpa a expressão, mas tem gente já subindo pelas paredes, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Pai do céu! Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro de uma arca. Agora, o que Noé ficou fazendo durante esse tempo? Olha aí, eu quero chamar a sua atenção, porque ele estava lá em família. E eu não sei você, mas às vezes, se você ficar preso muito tempo com as pessoas, por mais próximas que elas sejam, se você ficar muito ali sem sair para canto nenhum, pode haver atrito. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que eu aprendo com Noé que durante o período de confinamento, junto com a nossa família, de uma maneira mais específica falando, nós vamos precisar abordar questões, nós vamos precisar fazer confrontos que às vezes nós não faríamos em hipótese alguma, com cada um para um lado, cada um para um canto. Nós precisamos entender isso. Deus colocou a mim, Deus colocou você, junto com a sua família, eu com a minha família, para juntos nós levantarmos situações, questões que de outra maneira nós não trataríamos. É tempo de Deus tratar com a família. Deus está tratando com a sua família. Deus está tratando com a minha família. Nesse tempo de confinamento, Deus está afiando o nosso caráter. A palavra de Deus diz que o homem se afia com o próprio homem. Você está entendendo? É um com o outro. É um olhando para o outro. E assim, todos nós
vamos nos amoldando àquilo que Deus tem preparado para nós. Ou nós fazemos isso, ou então nós partimos para a agressão, ou nós partimos para o ressentimento, para a mágoa. Não, queridos, é tempo de nós aprendermos uns com os outros. É tempo de nós entendermos que Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está mexendo com você. Deus está mexendo com a sua estrutura. Como Deus lidou com Noé na arca durante 1 ano e 10 dias, Deus está lidando com você nesse período de quarentena prolongada. Agora é até 10 de maio, e sei lá, alguém está falando que é em junho, e sabe Deus onde é que esse negócio vai parar. Então eu quero aprender com você que Noé, ele estava dentro da arca com a sua família, e ele estava sendo amoldado, moldado pelo Senhor nosso Deus. E veja bem que a direção do barco de Noé não estava na mão dele. Deus havia fechado Noé dentro da arca, e ele não conseguia ver onde ele estava, ele não conseguia ver onde tinha monte, onde não tinha monte, onde a arca podia bater, onde tinha pedra, onde tinha pau, onde não via nada, porque quem dirigia aquela arca era o Senhor. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que durante esse tempo Deus está governando a sua vida, Deus está governando a sua casa, a sua família, e está nesse tempo de amoldar, né? Ele está levando vocês para dentro do propósito original dele, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso. Deus não está perdido, Deus tem um norte, Deus está levando você. Agora você precisa se deixar levar, eu preciso me deixar levar. Vamos tirar a mão do leme, vamos deixar que Deus governe a nossa nau, que Deus governe a nossa arca, que Deus governe a nossa vida, que Deus governe a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Uma outra pessoa querida que ficou durante um período de confinamento. Esse homem chama Moisés. Moisés ficou durante 80 dias em confinamento. 40 dias numa situação, 40 dias em outra situação. E na primeira vez, Moisés estava diante do Senhor, porque Deus o chamou para esse período de confinamento. 40 dias e 40 noites diante da face do Senhor, para receber as tábuas da lei e toda a lei moral que direcionaria o povo durante a sua caminhada no deserto, e inclusive quando eles chegassem à terra prometida. 40 dias e 40 noites no cume do monte. Depois Moisés desce, porque Deus fala para ele: Moisés, o povo que você tirou da terra do Egito tem se corrompido, e a palavra de Deus diz que quando ele chega, ele quebra as tábuas da lei, e ele percebe que Deus está em extremo irado com o povo de Israel. Então ele sobe de novo ao monte, mais 40 dias de confinamento no monte, na presença do Senhor. E dessa vez, Moisés vai para interceder pelo povo, e de uma maneira muito específica por Arão, porque Deus estava em extremo irado contra Arão. Você vai ver essa palavra lá em Deuteronômio, capítulo de número 9. Então veja bem, Moisés não perdeu tempo. O que Moisés fez? Moisés estava na presença do Senhor 40 dias, na primeira ocasião. Segunda vez, 40 dias de confinamento, na presença do Senhor, intercedendo pela nação. Meus amados, durante esse período de tanta pandemia, né? Como se não bastasse toda a situação na área da saúde pública, agora nós estamos vivendo um tempo de muita intensidade na área da política. Na verdade, tantas modificações ocorrendo, e nesse tempo, eu e você, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos interceder pela nossa nação, nós precisamos interceder pela nossa cidade.
Quantos comércios, talvez, querido, estão próximos a fechar suas portas? Por quê? Porque muito tempo fechado, sem movimento. E eu e você, nós precisamos orar, nós precisamos profetizar sobre a nossa terra, para que Deus tenha misericórdia, Deus dê estratégia, Deus direção, dê direção aos nossos empresários. Em nome de Jesus, é tempo de intercessão. Você quer ver um outro exemplo? Eu quero lembrar você de Davi. Davi, ele estava sendo duramente perseguido por Saul. E ele vai para um tempo de refúgio, num lugar chamado Caverna de Adulão. E ele fica lá, nós não sabemos quanto tempo. E naquele lugar, queridos, o que Davi faz? Davi, ele treina um exército, um grupo de pessoas que eram falidas, pessoas desanimadas, pessoas amarguradas, pessoas que deviam, pessoas, meu Deus, pessoas de mau caráter. Para resumir a história, ele treina esses homens, ele faz deles um poderoso exército, um exército invencível, um exército que derrotou gigantes. Sabe o que Davi estava fazendo nesse período de confinamento na caverna de Adulão? Lá solitário naquele lugar, junto com aquelas pessoas apenas. Ele estava treinando pessoas. Ele estava na presença do Senhor, abençoando vidas, mudando caráter, mudando a história de homens perdidos, homens corrompidos, homens miseráveis, homens que não tinham nenhuma expectativa em relação a esse mundo, de uma maneira terrena, não tinha mais. Mas Davi pega esses homens, recebe esses homens, molda o caráter deles através de um trabalho exímio e torna esses homens guerreiros poderosos em Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós não podemos ficar vendo o tempo passar, queridos. Cuidado para a televisão não ser o seu motivador principal. Porque de repente você passa o dia inteiro na televisão, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no WhatsApp, e aí você perdeu o seu tempo. E ao invés de você aproveitar o seu tempo para fazer coisas úteis no reino, de repente você desperdiçou a oportunidade de estar na presença do Senhor, de treinar alguém. Há quem diga nesse momento: pastor, mas como é que eu vou treinar alguém, sendo que está tudo fechado, sendo que eu não posso sair de casa? É porque você tem esse telefone na sua mão aí. É para usar, meu querido. Usa para uma coisa boa. Ao invés de você trazer um monte de má notícia aí da política, da saúde, falar que morreu um monte de gente, que o negócio vai complicar ainda mais, usa para treinar pessoas, usa para abençoar vidas. Seja um porta-voz de boas notícias, em nome de Jesus. Amém, querido? Pega essa mídia que você tem na mão aí, faz um bom uso dela, em nome de Jesus. Você quer ver um outro camarada que eu queria falar com você? É Elias. Elias, ele tem um período de confinamento, também compelido pelo Senhor. Deus disse assim para Elias: Elias, depois que ele falou para Acabe, né, que ia ficar sem chover e sem cair o orvalho do céu, Deus disse para Elias: Elias, vai lá no ribeiro de Querite, você vai tomar água do ribeiro, e eu já dei ordens aos corvos para que te levem pão e carne. E a Bíblia diz que Elias foi, gente, 40 dias, sozinho, sem ninguém perto, sendo alimentado por corvos e bebendo da água de um ribeiro. Você já parou para pensar que é isso? Agora, o que Elias fazia durante esse tempo? Fala para mim. Será que Elias se desesperou? Será que Elias falou assim: também esse período aí, que chato, mas que coisa e tal, e se desesperou e largou tudo e foi voltar para a cidade? Não. Elias continuou firme no seu propósito. Eu tenho certeza, o texto não deixa claro, queridos, mas eu tenho certeza nas entrelinhas que Elias estava num tempo de uma comunhão intensa com Deus. Haja visto que na época ele não tinha o telefone na mão, não tinha nada.
o ribeiro de Querite era a única opção dele, né? A única coisa que ele podia ouvir eram os passarinhos, eram os corvos ali, né? Gritando, trazendo pão e carne para ele, o barulho da água, o ribeiro correndo, é a única coisa que ele tinha, meu querido. Não tinha mais nada, né? Então é um tempo de intensa comunhão com Deus. E depois, quando seca a água, Deus fala para ele: vai, levanta-te, vai lá para Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que cuide de você. E Elias vai lá e vê aquela mulher, mulher que estava desesperançada, que não tinha mais recurso nenhum, e que estava indo preparar o seu último alimento, a sua última refeição. E Elias chega e traz àquela mulher uma palavra de refrigério: vai, porque a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai acabar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela mulher foi, querido, e ela comeu, Elias comeu, o filhinho dela comeu, né, durante todos aqueles dias, e não faltou para eles. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida: não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua casa, não vai faltar. Deus vai abençoar a sua vida e ainda vai multiplicar para você, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Seja abençoado por essa palavra agora. Não vai faltar nada, e Deus ainda vai fazer multiplicar para a glória do Senhor, para que todas as pessoas saibam e temam diante do Deus de Elias, o Deus de Israel, que é o maior de todos. Amém, querido? E olha, Deus fez algo lindo, comeram tal, e o que aconteceu? O filho dessa mulher morreu, mas Elias estava lá e ressuscitou aquele menino. O que eu vou fazer durante o período de quarentena? Ressuscite os mortos. De graça você recebeu, de graça dê. Pastor, como é que eu vou ressuscitar morto? Tem um monte de gente que está morta no seu delito e no seu pecado ainda, que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Está perdida, a pessoa está caminhando para o inferno, querido. Essa pessoa é uma pessoa que está na morte do pecado, precisa ser resgatada. E você e eu, nós somos os canais pelos quais Deus vai se mover para resgatar essas vidas. Então aproveite esse período de quarentena como Elias fez, né? E ressuscite os mortos e faça multiplicar o alimento na casa das pessoas através da sua oração e da sua intercessão. Eu quero conversar com você sobre Neemias. Neemias também passou um período de confinamento. Durante 52 dias, a palavra de Deus diz que eles passaram um período de confinamento, reconstruindo os muros de Jerusalém. 52 dias. Uma extensão inimaginável de muros foi reconstruída por causa de pessoas que estavam em isolamento. E há textos da palavra, né? Neemias capítulo 3, você vai reparar alguns versículos que a palavra de Deus diz assim: e fulano de tal reconstruiu na frente da sua casa, ou de frente da sua casa. E outro vai falar: olha, fulano de tal reconstruiu de frente da sua casa. Cada um de frente da sua casa. Cada um reconstruiu uma parte do muro, pegou a empreitada e falou: essa parte é minha. Meu amado, nesse período de confinamento, será que você não tem alguns muros para reconstruir, não? Porque quando nós falamos de muro, nós estamos falando de proteção, nós falamos de abrigo, nós falamos de um lugar seguro, né? Será que os muros da sua casa, da sua vida, da sua família não foram destruídos pelo inimigo? Durante o período que você esteve longe dos caminhos do Senhor, o inimigo veio e destroçou você, destroçou a segurança que você tinha, o amparo que você tinha. Ei, é tempo de reconstruir, é tempo de reconstrução. Então você precisa ser como Neemias. Aproveita esse tempo de quarentena, aproveita esse tempo de confinamento, querido. Se levante em nome de Jesus e faça algo útil. Reconstrua os muros da sua casa, reconstrua os muros através da oração, da adoração, de ler bons livros, da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Ei,
reconstrua os muros, para você viver de novo em segurança. Não seja uma pessoa imatura e insegura, em nome de Jesus. Amém? Aproveite esse tempo. Quero falar de Jonas. Jonas, que ele ficou num confinamento de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, o que Jonas fez naquela ocasião? A Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Ele disse: Senhor, ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu lá desde o ventre do peixe. O Senhor me ouviu. E o que esse homem faz? Qual é o resultado dessa ação dele, desse arrependimento dele? Embora contra gosto, ele vai pregar a palavra de Deus e uma cidade inteira se volta para Cristo. Olha que coisa linda, gente. O que eu tenho que fazer durante o período de confinamento? Arrependimento. Eu preciso ter um arrependimento genuíno e sincero. Eu quero falar de José, o pai de Jesus, né? A Bíblia diz que ele pega Jesus e Maria e eles vão para o Egito. Um período de confinamento no Egito. Segundo os estudiosos, esse período de confinamento, ele pode ter durado entre 2 e 2 anos e meio. 2 a 2 anos e meio. E o que é que José ficou fazendo lá durante 2 anos e meio, ou 2 anos com Jesus e Maria? Só estavam eles naquele lugar. O que eles fizeram? Olha, com certeza, querido, foi um tempo de muita comunhão com a família, né? Onde muito provavelmente José tenha ensinado a Jesus muitas coisas, como pai terreno que era, né? Ele ensinou Jesus muitas coisas, e com relação à questão de moral, princípios e profissão, tudo isso. Mas Jesus era pequenininho, pastor, é claro, e é por isso que nós precisamos ensinar as nossas crianças desde pequenas, porque quando forem velhas, elas não vão se desviar dele, do caminho do Senhor. Amém? Então José, eu aprendo com José. Jesus passou 40 dias e 40 noites. E olha, perceba você que Jesus foi compelido pelo Espírito ao deserto. O confinamento de Jesus não foi um confinamento voluntário, foi um confinamento imposto. Vai para o deserto para sofrer os seus testes, né? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele padeceu. Então Jesus foi ao deserto e lá ele foi testado pelo inimigo durante 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus diz: mas ele suportou firme em todas as coisas, em todas as tentativas do inimigo. Jesus foi vencedor, porque ele usou a palavra, e a Bíblia diz que ele saiu de lá na virtude do Espírito Santo de Deus. Ele provou os manjares de Deus, e ele saiu de lá possuído pelo Espírito Santo para fazer grandes coisas sobre a terra. Você quer ver um outro exemplo? Discípulos. Os discípulos, a Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, eles andaram durante 40 dias com Jesus. E eles foram para cá, foram para lá, tal. E Jesus se manifestou a eles de muitas formas. Agora, Jesus ele tinha ido embora depois de 40 dias. E os discípulos agora, queridos, eles se fecham num lugar. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos num lugar, num cenáculo. Lá eles estavam reunidos, fechados, portas fechadas. O medo estava, tomando conta do coração deles. Ora, se Jesus tinha morrido, e o que seria deles? E agora, o que vão fazer? O que eles fazem? Eles estão confinados durante 10 dias dentro de um lugar, mas eles estão perseverando em oração, e eles estão perseverando em adoração, eles estão em arrependimento contínuo, eles estão na presença do Senhor em unidade. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Espírito Santo, de repente, veio sobre eles, e eles são cheios da presença desse Espírito querido, e mudam a sua atitude,
são ousados e poderosos no Senhor, e a partir daquele dia eles vivem uma história totalmente diferente, uma história cheia da glória do Senhor. Eu quero conversar com você agora sobre Paulo. Paulo tem alguns tempos de confinamento que Paulo passou. O primeiro confinamento que Paulo teve, que eu quero citar aqui, é lá em Filipos, quando ele tinha pregado a palavra do Senhor e veio aquela mulher, possessa de um espírito demoníaco de adivinhação, e Paulo ordenou ao espírito que saísse dela e ela ficou livre. E aqueles homens então que ganhavam dinheiro através daquela moça, por causa das suas predições futuras, eles acusaram Paulo e Silas, e os dois foram lançados na prisão. Agora preste atenção, Paulo e Silas estão confinados numa prisão. Eu não sei quanto tempo eles passaram lá, muito provavelmente uma noite. E a Bíblia diz que o que eles faziam nesse tempo de confinamento, gente? Eles estavam murmurando certamente, mas que droga dessas pessoas, mas que droga desse povo, mas que coisa ridícula, como é que aqueles homens puderam fazer isso com a gente trouxe liberdade para aquela moça, e olha agora que nós estamos aí, servir esse Deus é muito difícil, olha por que Deus não livrou a gente desse tempo de quarentena, nessa prisão, e assim por diante. E olha, vou dizer uma coisa para você, humanamente falando, eu acho que eles tinham todo o direito de fazer isso, mas não fizeram isso. O que eles faziam? A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. E eles faziam isso de maneira tão alta que os presos todos, de toda a cadeia, estavam ouvindo. Meu Deus da glória! Só que qual foi o resultado dessa atitude de Paulo e Silas durante esse período de confinamento? A Bíblia diz que de repente veio um terremoto de Deus. As cadeias se abriram, e a glória do Senhor invadiu aquele lugar, e eles todos foram livres, todos, por causa de Paulo e Silas. Todas as pessoas que estavam na cadeia foram livres, e houve um milagre sobrenatural naquela noite, porque além da liberdade deles, o carcereiro que tinha prendido se converteu. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Lembra da palavra? E eles se converteram e foram batizados. E naquele lugar, muito provavelmente naquela noite, nasceu a igreja de Filipos. Meu Deus, que coisa linda, gente. Por quê? Porque durante um período de confinamento, 2 homens resolveram não murmurar, resolveram não se ofender, não se magoar, mas eles partiram para a presença do Senhor em oração, em adoração. O segundo motivo de Paulo, que ele tem para nos ensinar, é quando o Paulo ele está caminhando para Roma, ele está navegando para Roma, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ele está num navio, tem 275 pessoas com ele a bordo. De repente, eles estão navegando e um vento muito forte bate sobre eles e não tem como segurar mais o navio, porque o navio é arrastado pelas ondas e pelo vento e mar adentro, E eles perdem totalmente o controle daquela embarcação. Durante 14 dias, homens e mulheres estão dentro do navio, sem direção, sem saber para onde ir, com o alimento quase acabando, e tudo, um cenário de caos. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, Deus se apresenta a Paulo e diz assim, através do anjo do Senhor: Paulo, não tenha medo, você vai se apresentar diante do César, e Deus, por causa da sua graça, te deu todos os que estão com você aqui nesse navio. E no outro dia, quando amanheceu,
Paulo começou a incentivar aquelas pessoas e dizer: olha, já faz 14 dias que vocês não comem, vocês estão preocupados, vocês estão temerosos, mas não tenham medo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, ele esteve comigo nessa noite, e ele falou para ninguém ter medo nenhum. Por quê? Porque nenhum de vocês vai perecer. Olha a palavra de Paulo. Paulo não tinha razão para estar todo enfesado, sabe? Puxa vida, eu queria tanto me apresentar diante de César, e reclamando, e murmurando, e falando um monte de coisa. Não! Ele está estimulando pessoas. Ele está trazendo boas novas às pessoas. Meus amados, nesse tempo de tanta notícia ruim, eu e você, nós não podemos ser porta-vozes de notícias más. Eu e você, nós precisamos ser porta-vozes de notícias boas. E pregar o evangelho, disse Jesus aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Eu sei que você é também. Então vai e prega o evangelho. O que é evangelho, pastor? É boa notícia. Qual é a boa notícia? É a boa notícia que Jesus já veio. E se Jesus já veio, nós temos a salvação, nós temos a libertação, nós temos a cura, nós temos a transformação, nós temos a vida eterna. Mesmo que nós venhamos a falecer, mesmo que nós venhamos a morrer, porque não pode ser que algum de nós morra por causa do coronavírus. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia que isso não aconteça. Mas pode acontecer, pode. Nós somos vulneráveis. Agora, veja bem, mesmo que alguém venha perecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar graças a Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que onde está o morte, a tua vitória, onde está o morte, o teu aguilhão, o aguilhão do pecado, da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Então nós temos que ser porta-vozes de boas notícias, como Paulo foi. E por último, ainda abordando Paulo, eu quero lembrar de você que Paulo ele foi para Roma. E lá na prisão de Roma, Paulo ele não estava reclamando, ele não estava murmurando. Cerca de 2 anos durou a primeira prisão de Paulo em Roma. E o que ele fez durante esse período, pastor? Ele pregava a palavra de Deus. O último versículo de Atos, a Bíblia diz assim, que Paulo, ele pregava a palavra de Deus sem impedimento algum. Onde? Confinado. Na casa onde ele estava morando, junto com o soldado. Você já parou para pensar que quer você ir ao banheiro, o soldado está do seu lado. Você comer, o soldado está sentado perto de você. Você dormir, o soldado está lá perto da sua cama. Sabe? Confinado. Agora, Paulo não reclama, Paulo não murmura, Paulo não chia, Paulo não fala nada. Paulo simplesmente continua ministrando a palavra de Deus de forma muito poderosa. E a coisa era tão evidente que toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio, essa guarda ficou sabendo que Paulo estava lá naquela prisão por causa de Jesus. Eles já tinham ouvido o testemunho do Senhor. Fica isso muito claro quando você lê Filipenses capítulo 1, versículo 11, 10, 11. Você vai perceber isso, sabe? Toda a guarda pretoriana, a essa guarda se manifestou que Paulo estava lá por causa de Jesus. Então Paulo não perdeu tempo, Paulo testemunhou, Paulo partiu para cima. Quero lembrar você de João. João, a Bíblia diz que João, por causa do testemunho de Jesus, João foi lançado na ilha de Patmos. Segundo os historiadores, João permaneceu nessa ilha exilado durante 4 anos. Confinamento, 4 anos lá nessa ilha. Agora, o que João fez lá, naquele lugar? Será que João ficou reclamando, murmurando, falando assim, não, mas um dia nós vamos voltar a nos congregar, pastor, preocupado com esse dia, ansioso? Não, João sabia que o controle estava na mão de Deus.
Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Queridos, o que João fez? João continuou ministrando a palavra. Segundo fontes extra-bíblicas, João conseguiu ganhar todas as pessoas que estavam naquele lugar. Os maiores bandidos da época, de todo o Império Romano, eram mandados para aquele lugar. João foi lá e ganhou os camaradas para Jesus, certo? O que aconteceu mais durante esse período de confinamento? João recebeu a revelação do Apocalipse. Olha que coisa linda, gente. Então, João era um cara que mantinha comunhão com Deus. Aí, esses são os exemplos de pessoas que a gente pode absorver. Olha, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como João, eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Noé, eu quero ser como, como esses homens. Eu quero ser como eles. Agora, a palavra de Deus, eu separei 2 exemplos de que nós não podemos seguir. E são 2 exemplos que estão no Antigo Testamento, que falam de um período de confinamento. Eu vou falar para vocês do exemplo primeiro, o exemplo que nós não podemos seguir, o do povo de Israel, o reino do norte. A Bíblia diz que Salmanaser subiu e cercou Samaria, que era a capital do reino do norte, na época do rei Oséias. E durante 3 anos, gente, essa cidade foi cercada. Era uma estratégia militar muito comum naquela época, né? Porque o rei adversário ele vinha e ele cercava a cidade. Então, ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Ora, se ninguém entra e ninguém sai, como é que chega a mercadoria? Como é que chega a comida? Entende? Como é que vai fazer isso? Não tinha. E aí, não tinha jeito. As pessoas começavam a morrer de fome, né? Mas é um fato muito interessante você ler capítulo 17 de segundo livro dos reis, que vai mostrar esse tempo de confinamento, e você vai reparar entre linhas que não houve arrependimento, não houve contrição. Os camaradas continuaram com o seu coração duro, endurecido, embora Deus levantasse profetas para falar, para alertar o povo, para trazer o povo de volta para ele. Eles não quiseram. Eles permaneceram com o seu coração empedernido, duro, como uma rocha. Qual é o outro exemplo? E só para terminar esse, né, que eu acabei de falar para vocês, o que aconteceu? Foram levados ao exílio, lá na Assíria. E, dissolveu-se esse povo de Israel. Não temos mais relatos históricos com relação a eles. Outro exemplo que nós não podemos seguir é o povo de Judá. Porque, assim como o povo de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, que eram dos descendentes de Davi, eles também se desviaram do Senhor. E Deus então permitiu que viesse Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou uma leva de gente num ano, depois levou uma outra leva de mais pessoas em outro ano, e por fim ele cercou a cidade de Jerusalém, porque ele achou conspiração no último rei do reino do sul, que era Zedequias, né? Zedequias tinha mandado mensageiros para No, lá o rei do Egito, para que ele viesse ajudá-lo. Quando o rei da Babilônia percebe isso, então ele vem com as suas tropas e cerca a cidade de Jerusalém. E conforme meus cálculos lá, um ano e pouco, né? 1 ano e meio mais ou menos, durou o cerco da cidade de Jerusalém. Queridos, e a mesma coisa que aconteceu no reino do norte, aconteceu no reino do sul. Não houve um esboço de arrependimento, não houve contrição, não houve volta para o Senhor. Quando você lê os livros de Ezequiel e de Jeremias, né, você percebe isso, coração empedernido do povo, cada um seguindo o seu caminho, cada um fazendo aquilo que lhe aprazia fazer. Então, coisas horríveis. E esse povo, embora Deus levantasse tantos profetas, eles continuaram com o seu coração endurecido. Eles não se sujeitaram à verdade de Deus. Qual foi a consequência disso? Falência.
exílio babilônico. Durante 70 anos o povo esteve no exílio babilônico. E lá mais um período de confinamento, até que Ciro, o rei persa, então manda o povo retornar para a sua terra. É tempo de crescer, é tempo de estar na brecha, é tempo de intercessão, é tempo de adoração, é tempo de oração, é tempo de confissão, é tempo de arrependimento, é tempo de treinarmos pessoas para a glória do Senhor. Meus amados, é tempo das pessoas ficarem sabendo do Evangelho, é tempo de proclamar boa notícia, é tempo, é hoje. Pai, eu quero te adorar por essa noite linda. Eu quero te adorar pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu quero te adorar pelo meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora, Senhor, assentado no sofá da sua casa, ou meu Deus, ou à mesa, ou no quarto, Pai, em qualquer lugar onde ele estiver. Deus, toca nesse coração, toca nessa vida agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, clamar a Ti que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos ensine durante esse período de quarentena, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos mostre, Deus, o caminho pelo qual nós devemos seguir. Deus, que nós não percamos o tempo, que nós não percamos a oportunidade, nós não percamos as oportunidades, as chances que o Senhor nos dá para crescer, Deus, para aprofundar as raízes no Senhor. Meu Deus, que seja um tempo de nos amoldar cada vez mais ao caráter de Cristo. Nós queremos ser moldados no caráter de Cristo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a passar tempo na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a passar tempo, Senhor, com as pessoas que nós amamos, proclamando a Tua palavra, anunciando o Teu Evangelho, proclamando uma mensagem de salvação, treinando o exército que está desesperançado e perdido, através de palavras, de ensino, de princípios, Pai. Meu Deus, usa-nos nesse tempo. Eu quero te adorar pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu quero te adorar, Deus, porque assim como o Senhor dirigiu a arca de Noé, o Senhor está dirigindo a casa do meu irmão, da minha irmã, para o sucesso, Deus, para o lugar que o Senhor tem determinado. Eu quero te adorar, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque assim, Senhor, como o Senhor fez com Paulo, que passou durante aquele confinamento, mas que toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus através dele. Meu Deus, o Senhor está fazendo isso para nós nesse tempo, na nossa casa, na nossa família, para nós trazermos uma palavra de vida, uma palavra de refrigério às pessoas. Usa-nos nesse tempo, meu Deus, que nós não deixemos passar esse tempo, mas que nós aproveitemos essa oportunidade de ser igreja, Pai, dentro da nossa casa, instruindo as pessoas, ensinando as pessoas, aproveitando, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos dá através, Senhor, das mídias, Pai. Ajuda-nos a aproveitar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos compartilhar Jesus com o mundo. Usa-nos nesse tempo. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos discernimento. A Tua palavra diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Então ajuda-nos a ter discernimento do tempo, Senhor, e do modo. Quando nós vamos fazer as coisas e como nós vamos fazer. Instrua-nos, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor. Nós clamamos agradecidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.